Boa tarde, né, novamente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como eu vi aqui, são 23, né. Hoje a gente vai, dar continuidade, né, os vetores. A gente já viu bastante coisa, né, já viu, operações com vetores, vetores no espaço tridimensional a gente vai ver agora, né. Combinação linear e dependência linear, eu espero que dê para ver ainda. Produto por escalar, a gente vai ver algumas coisas. Então tem um pouquinho de coisa ainda para ver, né, dessa primeira parte. Então vamos tentar ver o máximo possível para essa primeira prova. Sair daqui e, no caso aqui, a gente já começa no segundo capítulo. Mas antes, eu não sei se todos já viram, mas creio que sim, né, que sempre que eu coloco alguma coisa no Siga A, eu mando a notificação por e-mail também. Então creio que vocês já viram lá a lista de exercícios, certo? Alguns aí já até me perguntaram aí final de semana, sábado, não tem problema não, só não espera que eu responda na hora, tá. Mas eu respondo, não tem problema, final de semana. Então vamos lá, aqui eu coloquei 20 questões, tá. Algumas são bem simples, bem rápidas de fazer, né, outras são um pouquinho mais elaboradas, mas de modo geral a maioria é bem simples de resolver, tá. Então a primeira parte, essa primeira página aqui, eu creio que dá para fazer só com esses assuntos que a gente viu até agora, tá, o assunto de vetores e operações com vetores. Eu creio que até a questão 5 dá para ver, dá para fazer tranquilo. 5, acho que até a 6 também dá para fazer. Aí a partir da 7, né, 7, 8, porque vocês não viram vetores num espaço tridimensional, né, então não tem como conseguirem fazer algo dessas questões da sétima em diante. Eu vou pegar mais no pé de vocês sobre vetores no espaço tridimensional, tá. Fazer igual no ensino médio, que vocês vê no ensino médio geometria analítica, só com o espaço bidimensional, né. Aqui a gente vai ver no espaço tridimensional, beleza. Aqui saiu até um errinho aqui, né, depois eu conserto, tá. Ficou agora que eu estou vendo aqui, 2 pontos A e ponto A aqui, né, mas é ponto A e ponto B, tá. Espero que dê para entender. É que aqui a AP é igual 3 vezes o AB, né, o vetor. Depois eu ajeito aqui. Vamos lá. E tragam as dúvidas, pessoal, logo no início da aula, porque fica mais fácil da gente ir resolvendo as coisas, né, rapidamente, e depois já passa para o assunto. Eu prefiro assim, né, do que deixar lá para o final, porque a gente já está cansado, né, aí acaba que podendo faltar em alguma coisa, mas preferência tragam, dúvidas logo ao início, tá. Então vamos lá, deixa eu iniciar aqui a aula de hoje, né, como eu prometi, vetores no R2 e R3, né, como a gente vê os vetores no R2 e R3. Lembrando que R2, né, para quem não lembra aí ou não chegou a ver, R2 a gente diz que é um plano, né, e aqui R3 é o espaço, no espaço. No espaço tridimensional. Mas tem professores que trazem esse R2 como sendo o plano, né. Então eu vou tratar, de vetores aqui no plano, certo? Vetores aqui dentro desse plano. Já aqui no R3, eu tenho vetores no espaço, né, aqui eu tenho um plano, esses vetores podem ultrapassar esse plano, né, eles podem passar por esse plano também, né, podem ser perpendiculares a esse plano, certo? Os vetores aqui, retas, né, podem ultrapassar, então a gente diz que nessa maneira aqui os vetores
estão no espaço. Quando eles fazem parte de um mesmo plano, a gente diz que estão no plano, ou seja, no R2. Então aqui é R3, aqui é o R2, beleza? Os vetores são tratados em um mesmo plano. Se tem alguma pergunta aqui, porque eu vi piscando aqui. Não, só boa tarde, né? Vamos lá. Vou voltar para cá. Então, vamos passar aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Daqui a gente começa, né? Decomposição de um vetor no plano. Vocês verem essa anotaçãozinha aqui, ela até aparece lá na lista de exercício. Que é essa expressãozinha aqui, né? Essa equação, digamos assim, com vetores. Tá? Então, essa expressão aqui aparece lá na lista de exercícios. Deixa eu aumentar mais um pouco o zoom aqui. Então, o que quer dizer isso, né? Decomposição de um vetor no plano. Tá? Basicamente, né? São dados dois vetores e esses vetores eles não são colineares, ou seja, não estão na mesma linha de direção, né? Digamos assim, numa mesma reta suporte. Tá? Então, eles não são colineares. Então, a gente diz que qualquer vetor V, que ele é coplanar, ou seja, está no mesmo plano de V1 e V2, ele pode ser decomposto segundo as direções de V1 e V2. A gente tem um vetor que ele é coplanar a V1 e V2, e a gente pode decompor esse vetor segundo as direções de V1 e V2. Tá? E o problema consiste em determinar dois vetores, tá? Cujas direções de V1 e V2 sejam as de V1 e V2 e cuja soma, né, seja V. Né? Em outras palavras, esses números A1 e A2 são reais, né? Aí a gente vai ver por que a gente traz dessa forma aqui, tá? Essa expressão. Então, a gente tem aqui uma expressãozinha aqui, uma igualdade, certo? Então, esse vetor, como ele é decomposto, né? Então, ele vai ser a soma do produto de um escalar por esse vetor, vetor 1, e o produto de um escalar 2 pelo vetor 2. Né? Aí a gente vai ver que isso aqui é uma combinação, né, linear depois. É bem parecido com a combinação linear. Tá? Então, guarda essa informação. Então, vamos ver um exemplo aqui, né, de como acontece isso. Isso aqui a gente até viu na aula passada, né, algo bem parecido. Que dado esses dois vetores não colineares e um vetor V qualquer, né, arbitrário, então a gente diz que é possível formar um paralelogramo em que os lados são determinados pelos vetores A1, V1 e A2, V2, né, um escalar pelo vetor. E, portanto, a soma deles vai ser justamente o vetor, que é justamente o que está escrito aqui, né? Essa expressãozinha, essa igualdade. Tá? Então, esse vetor corresponde à diagonal desse paralelogramo. Tá? Então, está aqui a ilustração. Né? Eu tenho aqui o vetor V, certo? Vetor V aqui. E é claro que ele vai ser maior do que os outros, porque ele é a soma desse vetor V2 vezes um escalar com o vetor V1 vezes um escalar, certo? E se vocês observarem, o vetor 1 aqui está aqui, né? Mesma direção, mesmo sentido, mesmo modo. Porém, quando a gente multiplica por um escalar A1, né? Um escalar, um número, ele aumenta, né? Ou diminui, mas aqui nesse caso a gente, o livro, o autor preferiu aumentar, né? E é claro, ilustra melhor, né? Se eu aumentar esse vetor para montar esse paralelogramo, certo? Aqui o vetor V2, certo?
E a soma deles, a gente já viu que montando o paralelogramo, a soma deles vai ser a diagonal maior, certo? Já que eles estão partindo aqui de uma mesma origem, digamos assim, né? De um mesmo ponto. Aqui o vetor A2, V2, tá? 2V2. Então, a soma desses dois vetores vai ser o vetor arbitrário V, né? O vetor V1 e o vetor V2, resultando nessa expressãozinha aqui. Mas o que isso nos traz, né? Traz alguns resultados, tá? Então, se esses vetores V1 e V2 são mantidos e consideramos um outro vetor V, né, dessa forma aqui no desenho, tem o vetor V1 e o vetor V2, eles são mantidos, certo? Então, aqui. Então, a gente tem um outro vetor aqui, V, vetor V aqui. Aqui, o vetor A1, V1, e aqui o vetor A2, V2. Porém, se vocês observarem, o sentido é oposto ao V2, né? Desse vetor produto com a escalar. Então, nesse caso aqui, a gente tem que considerar quando os escalares são diferentes, né? Ou seja, o escalar aqui nesse caso é maior do que zero, o A1. Então, por isso que ele continua aqui da mesma forma que ele estava aqui na figura anterior, né? Aumentou aqui o vetor V1. Só que aqui, o escalar A2 é negativo. Aí lembra o que ele faz? O escalar negativo, ele muda o sentido do vetor. É como se fosse o menos V aqui, né? Menos V2, certo? Esse vetor aqui que vem na direção oposta. Ou na direção não, desculpa, no sentido oposto, tá? Então, menos, já que esse A2 é negativo, menor que zero, então ele vem sentido oposto. Beleza. Só que a soma desses vetores, a gente já sabe que é a diagonal menor, né, do paralelogramo aqui montado, certo? Esse é a diagonal menor, a soma entre esses dois vetores, porque aqui, com certeza, vai ser um vetor oposto, então a gente não vai ter a soma, e sim a diferença entre dois vetores, né? A gente vai ter a diferença, então, logo a gente tem a diagonal menor do paralelogramo. Isso aqui a gente já viu lá nas aulas passadas. Só que aqui também tem um outro terceiro caso, né? Que é o caso em que o vetor V, se ele tiver a mesma direção de V1 ou de V2, ou seja, exclusivo, né? Ele vai ter a direção de um ou de outro. Oi, oi. Estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Ah, beleza, porque o celular aqui tá tipo numa chamada, mas a chamada do Teams mesmo, né? Eu não sei, quando ele fica assim é por conta da internet, que ele fica querendo cair a ligação, né? Esse aqui é como se fosse uma chamada de vídeo, tá? Aí no celular ele me avisa. Então, se vocês disseram que está tudo bem, então eu vou continuar aqui. Vamos lá. Então, esse vetor V, ele tem a mesma direção ou de V1 ou de V2, tá? Então, digamos que V1, né, que seja a mesma direção de V1. Então, V não pode ser diagonal de um paralelogramo, certo? Porque ele está na mesma direção e sentido de um desses vetores, tá? Então, ele não pode ser a diagonal de um paralelogramo. E, portanto, esse A2, né, esse escalar A2, pode ser igual a zero. Deve ser igual a zero, né? Só pode ser. Porque não tem como a gente ter a soma. Mas, porém, né, ele
ainda preserva aqui a mesma, digamos, equaçãozinha lá, né? Que é, na verdade, a soma de dois vetores, né, que estão no mesmo plano. Então, nesse caso aqui, a gente até viu, né? Nesse caso aqui, quando o vetor está na mesma direção e sentido, né, de um outro vetor, então a gente tem que esse escalar aqui, no caso, vai ser zero, ou o ângulo, né? O ângulo formado entre eles é 180 graus, né? Então vai ser θ menos π, né? Se for tratar de ângulo, né, também. Ou π menos θ, na verdade, né? Ao contrário. Mas vamos entrar nesse detalhe aqui de ângulos depois, tá? Então, V, né, quando o V ele está representado dessa forma, sempre, tá? Como a soma de dois outros vetores. Então, isso aqui, como eu falei para vocês logo no início, esse V ele é chamado de combinação linear. Não esqueçam disso aqui, tá? Esse V é chamado de combinação linear de V1 com V2, tá? E esse par de vetores, V1 e V2, eles não são colineares, né? E é chamado de base do plano, tá? Eles são chamados de base no plano. Mas o que é isso? A base, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a base é um conjunto de vetores, né? No caso aqui, esses dois vetores do plano, que não são colineares, né? E constitui a base no plano para que obtenha aqui essa combinação linear. É uma base, é como se através dele, eu montasse vários outros vetores V, né? Por uma combinação linear, digamos assim. Então, os números A1 e A2, né, da representação, são chamados de componentes, né, ou coordenadas, tá? Mas também recebem o nome de escalares, né, de V, em relação à base. A base é dada por como se fosse um conjunto, tá? Entre chaves, tá? Então, a base são os vetores V1 e V2. Então, a gente pode também pensar da seguinte forma, né, que a gente tem também como um conjunto ordenado, né, de vetores, beleza? Então, esse vetor A1, V1 é chamado de projeção de V sobre V1, segundo a direção de V2. O que quer dizer isso? A gente vai ver daqui a pouco. Então, desse modo, né, A2 e V2, A2, V2, é projeção de V sobre V2, segundo a direção de V1. Então, a projeção ela é dada da seguinte forma, né? Se vocês... É como se eu tivesse uma sombra, né, desse vetor V aqui, certo? Uma sombra dele. A sombra dele, se eu jogar uma luz aqui em cima, certo? A sombra dele vai estar onde? Vai estar aqui, certo? Vai estar sobre o vetor V1. A mesma coisa se eu jogar uma luz por esse lado aqui, a sombra desse vetor vai estar sobre o vetor V2, né? É algo desse tipo, né? Traçando uma projeção, tá? Projeção, lembra aí, é uma sombra, tá? Projeção, como se fosse uma sombra, tá? Mas, por enquanto, a gente trata assim, mas a gente vai ver mais à frente o que é uma projeção de um vetor. É uma operaçãozinha que a gente faz, beleza? Então, vamos lá. Então, se a gente tem essas bases, né? As bases mais utilizadas são aquelas, né, V1 e V2, porém elas podem ser canônicas também, tá, gente? Eu vou falar daqui a pouco.
que essas bases também podem ser as bases canônicas. Então, elas são utilizadas como bases ortogonais. Tá? Ortogonais, como eu falei para vocês, é essa projeção aqui. Ó. Se ela projeta uma sombra aqui, essa sombra é ortogonal. Ou seja, ortogonal resulta num ângulo de 90 graus, né, essa projeção. Beleza? Por isso que chama ortogonal ou ortonormais, tá? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Essa palavra aqui, dificilmente a gente vai utilizar aqui, mas só para vocês observarem o que significa esse ortonormal, né? Então, por exemplo, essa letra E aqui não é o número de Euler, não, tá? Aquele número E, que é aproximadamente 2,72, né? 2,72. Não é esse número, tá? É uma letra E, é um vetor da base, tá? É o número de Euler, que é o E, que é a letrinha E, certo? Que é uma constante, beleza? Só para vocês não se confundirem aí. Então, aqui é um vetor, não é um número de Euler, tá? Não é uma constante. Então, uma base, né? Essa base aqui é dita ortonormal se os seus vetores forem ortogonais, né? Como eu falei, se os vetores forem ortogonais e unitários ao mesmo tempo. Eles são ortogonais e unitários ao mesmo tempo. Então, a gente tem que o vetor E1 é ortogonal ao vetor E2. Isso implica que os módulos, né, dos vetores E1 e E2 é igual a 1 por serem unitários. Então, se isso acontecer, né, os vetores são ortogonais e os módulos, né, são unitários, né, os vetores são unitários, então a gente diz que esses vetores são ortonormais, tá? Ortonormais, beleza? Então essa base é a base do R2, a famosa base do R2. Aí a gente vai ver o que significa esse E1, E2. Se for E3, se tiver um E3, ou seja, é o R3, a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, só para situar aqui, né, vocês do que significa as bases serem ortonormais. Tá? Deixa eu só voltar aqui no celular que estavam me ligando. Vamos lá. Então, essa figura aqui, né, ela mostra assim, basicamente o que significa esses vetores da base, né, o que eles fazem. Então, se a gente tem essa base ortonormal E1, E2, né, os vetores E1 e E2, e o plano X, Y, tá? Esse plano aqui, para quem não lembra, é justamente esse plano aqui, plano cartesiano, tá? E tenho aqui a reta X, né, a reta das abscissas, e tenho aqui a reta das coordenadas, beleza? Então, esse plano aqui, ele é dito o plano X, O, Y, beleza? Então, sempre que vocês verem essa notaçãozinha aqui, lembra do plano cartesiano, tá? Então, dado essa base ortonormal, um plano, né, o plano X, O, Y e o vetor V, né, com componentes 3 e 2, respectivamente, ou seja, a gente tem uma combinação linear desses vetores com essas componentes, com esses escalares. Então, as componentes aqui, essa soma, né, resulta no vetor V. Então, o vetor V é igual a 3 vezes E1, vetor E1, e mais 2 vezes o vetor E2, seguindo sempre aquela notaçãozinha que a gente viu lá atrás, certo? Essa daqui. Então, a gente tem algo desse tipo aqui. Tá?
pode escrever algo desse tipo. Então, aqui a gente tem um vetor E1, né, da base. E aqui a gente, seguindo aqui, né, até a setinha, a gente tem 3 vezes esse vetor, né? Aqui 1, 2, 3. Então, 3 vezes o vetor E1. Aqui a gente tem o vetor E2. Lembra lá? Sempre vai formar um vetor aqui, desculpa. Sempre a gente vai ter um vetor. Esses vetores aqui, pessoal, E1 e E2, eles são unitários, né? Eles são ortonormais. Aí lembra lá? Se eles são ortonormais, eles têm módulo 1, ou seja, são unitários e são ortogonais. Então, logo eu tenho que eles são unitários e formam um ângulo de 90 graus, certo? Beleza? Por isso que está nesse formato aí. Aí aqui, como são duas vezes a gente tem a combinação duas vezes o vetor E2, então E2 é 1, 2 aqui, né? Duas medidas iguais do vetor E2, certo? Então, essa soma desses dois vetores aqui, 2 E2 e 3 E1, vai ser a diagonal principal aqui, certo? Que é o vetor V. Mas, professor, não formou um paralelogramo, formou aqui um retângulo. Vai ser um retângulo, tá? Porque os vetores são ortonormais. Os vetores da base, quando eles são ortonormais, ele vai sempre formar um retângulo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já está tratando de uma definição nova, né? Que são vetores ortonormais. Então, sempre que eu tenho vetores ortonormais na base, eu vou ter aqui um formato de um retângulo, tá? Então, essa soma continua sendo a diagonal maior, tá? Beleza? Só para ilustrar aqui, né, graficamente a nossa soma aqui dos vetores, beleza? Combinação linear. Então, como eu falei, né, nesse caso, como a base é ortogonal, né, e temos os vetores aqui com cada uma das suas componentes, né, 3 vezes E1 e 2 vezes E2, eles são projeções ortogonais de V sobre E1 e E2, respectivamente. Como vocês podem ver aqui, se a gente pegar uma, digamos assim, né, forma mais ilustrativa, pegar uma lâmpada aqui, iluminar daqui para baixo, né, a sombra vai ser essa daqui, né, justamente esse vetor aqui, a sombra do vetor V, certo? E se for desse lado, né, iluminamos aqui desse lado, a sombra dele vai ser o vetor E2, certo? Então, por isso a gente chama de projeção. Projeção é a sombra, né? Falando assim de forma mais intuitiva. Beleza? Então, a gente tem aqui essa definição, né, de base, vetores ortonormais, desculpa. Então, esses vetores, né, eles podem surgir vários vetores ali ortonormais, né, no plano. Já que a gente tem um plano cartesiano, de certa forma que a gente vai ter um plano cartesiano, e aqui a gente pode aumentar esse ângulo, né? Esses ângulos que vão aparecendo aqui, certo? E a gente vai ter ali infinitos vetores ortonormais, tá? Se a gente for deslocar, né, os vetores ali
E é claro, eles vão manter a ortogonalidade, né? Eles vão ser ainda, vão continuar sendo ortogonais. Né? Por isso que aqui a gente tem infinitas bases ortonormais, tá? No plano x, o, y. Porém, uma delas é particular, tá? Uma delas é que a gente usa bastante, tá? E essa notação vocês não podem esquecer. Qual é essa notação? É a chamada, como eu falei para vocês, a base canônica. Essa base canônica, no plano do R2, né? A gente está tratando só do R2 por enquanto. No R2 é chamada base IJ. Tá? Esse IJ é a base canônica. É essa base aqui que a gente utilizou logo no início. Tá? E essa base aqui, onde o módulo é 1, tá? E elas são ortogonais, ou seja, são ortonormais, certo? São vetores ortonormais. Então, aqui, essa base canônica aqui, certo? Só que aqui ela está deslocada, né? Os vetores é 1 e é 2. Por isso que eu falei aqui para vocês que tem infinitas bases ortonormais, certo? Porém, a mais particular, né, de todas e que a gente usa durante todo o curso de geometria analítica é essa parte aqui, onde eu tenho vetores unitários, certo? Aqui o vetor I na direção e sentido de x, tá? O I é sempre nessa direção e sentido de x, beleza? Não pode esquecer. E o J é um vetor unitário, é ortogonal, logo eles são ortonormais, e ele está na direção de y, tá? Não pode esquecer. J na direção e sentido de y e na direção e sentido de x, tá? Não pode esquecer disso aqui. Então, essa daqui é a chamada base canônica para o R2, tá? Base canônica. Não pode esquecer isso aí, tá? E as suas extremidades são dadas pelos pontos, né? 1, 0 e 0, 1. Tá? Não pode esquecer isso aqui também. Isso aqui é bem simples, né? Dá para ver que elas são... Se o vetor é unitário, ele só vai ter comprimento 1, né? Então, eles vêm aqui até ponto 1. E esse ponto 1 aqui é dito ponto de coordenada 1, 0. E aqui também, né? Se é vetor unitário, o comprimento dele, módulo é 1, né? Então, ele só vem até aqui o ponto 1 em y. Então, a gente tem coordenada 0, 1. Beleza? Não pode esquecer isso aí. A gente vai utilizar muito isso aí durante os exercícios aí que vem, tá? Vamos lá. E é uma nova, digamos assim, uma nova definição, né, que a gente vai ter que usar para vetores. Então, se a gente tem aqui um vetor V, né, dado dessa forma, certo? Uma combinação linear, utilizando aqui a base canônica, tá? Então, a gente tem a base canônica, então V é igual a x vezes I mais y vezes j, né, utilizando a base canônica. Então, a pergunta aqui é, qual é... Não é, desculpa, pergunta não, né? Só uma afirmação. Então, esses x e y são as componentes de V, né? Ou seja, são, digamos, escalares ali, as componentes, em relação à base canônica, certo? A base canônica e J, no R2. Então, esse vetor xi, né, é projeção ortogonal de V sobre I. Tá? Então, esse vetor xi, que é sombra, né? Vou colocar aqui de outra cor. Eita, escolhi uma cor aqui. Vou colocar de verde. Então,
esse vetor xi que vem até aqui, vocês observarem, ele é a projeção, é a sombra, né, digamos assim, de V sobre I. Então, de V sobre I. Sobre o vetor I aqui, né? O vetorzinho está aqui. Então, se a gente, como eu falei para vocês, se a gente colocar uma lâmpada aqui, ele vai iluminar o vetor V, né? Assim, e vai dar essa sombra aqui. Então, xi é a projeção do vetor V sobre o vetor I. Da mesma forma, se a gente iluminar daqui, né? A gente vai ter uma projeção do vetor V. A projeção do vetor V vai ser YJ sobre o vetor J. Que é justamente o que está escrito aqui, ó. Então, YJ, né, é uma projeção ortogonal de V sobre J. Tá? Então, justamente o que eu acabei de ilustrar aqui para vocês, e a gente já tinha visto isso antes. Né? Então, a gente tem essa projeção aqui, né, esse desenho, quando for tratado na base canônica. Né? Ou seja, a gente vai utilizar os eixos coordenados, né, x e y. Tá? Sempre nessa forma. Então, a soma desses dois vetores, xi e yj, vai ser ainda a diagonal maior aqui. Tá? Não vai alterar isso. Isso aqui não vai mudar, tá? Vamos lá. Então, como a gente pode expressar analiticamente um vetor, né? De forma analítica. Vamos lá. A gente tem algumas formas de expressar, né? A gente tem fixada sempre essa base, tá? Essa base sempre vai existir ali, tá? Então, esse vetor no plano, né, sempre vai ser dado por um par ordenado de números reais, tá? Então, esse vetor que a gente busca no plano R2 sempre vai ser dado por um par ordenado. Então, o que a gente entendeu aqui? Que o R2, na verdade, é um conjunto de pares ordenados. Tá? Então, o R2 é um conjunto de pares ordenados, certo? Então, a gente vai tratar agora de pares ordenados. Se eu trouxer aqui para o GeoGebra, né, fica até melhor de enxergar isso. Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar o que eu fiz. Então, olha só. Vou pegar aqui um vetor. Aqui, ó, vetor. E vou colocar ele bem aqui. Olha como aparece. Ó. Vetor, né, do ponto A até o ponto B, né, as extremidades. É o vetor U. E é dado por esse par ordenado aqui. Só que aqui ele traz em forma de matriz, tá? Isso aqui é um formato de matriz. Porém, se vocês observarem aqui em cima, eu tenho dois pares ordenados, tá? E aqui também eu posso ir alterando, né? Aqui eu tenho, ó, a base canônica. Então, a base canônica aqui é dada pelo vetor, né? Ou no formato, né, de matriz 1, 0, tá? Então, justamente o que a gente viu aqui, ó. Então, esse vetor da base canônica, né, é 1, 0 aqui, ó. 1, 0. Só que aqui está dado como par ordenado. Aqui como um vetor. E se vocês observarem aqui, o ponto B é justamente o ponto lá da extremidade do vetor, né? Aí eu quero calcular aqui 3U. 3U, olha lá, ó. 3U agora é o vetor V. Então também ele faz essa operação, tá? Ele faz essa operação aqui. Digamos, eu quero W igual ao vetor V mais o vetor U. Olha lá. Então, esse W aqui
Ele tá bem em cima, né, a soma aqui. Claro que ele não vai aparecer do jeito que a gente quer, né, nem sempre aparece. Então o vetor W aqui, ele fez a soma entre esses dois vetores, né. E se vocês observarem, ele somou, na verdade, essa matriz com essa e deu essa matriz aqui, certo? Que é 4, 0. Então a soma de duas matrizes, ela é linear, né? Então a gente soma A11 com A11, ou B11 aqui nesse caso, né? E 0 com esse 0 aqui, que é o A21 e B21 aqui, né? Resultando nesse vetor W. Então dá para fazer essas operações aqui. Claro que não vai aparecer lá para a gente bonitinho, como se fosse um retângulo ou um paralelogramo, tá? Ele não vai aparecer assim no GeoGebra. Mas o interessante é que vocês façam assim, tá? Nos exercícios. Então aqui a gente tem que o vetor V, ele é dado por um par ordenado, tá? Então a expressão, né, analítica desse vetor é um par ordenado. Então, a gente vai começar a tratar vetores como pares ordenados, tá? Claro, no R2. Se for no R3, eu vou ter uma terna, né? Ou seja, eu vou ter x, y e z, certo? Vou ter o vetor representado por uma terna, né? Uma terna aqui, certo? Então, o vetor no R3 vai ser esse aqui. A gente vai ver lá mais na frente, né? A gente está tratando, por enquanto, só do R2, para vocês entenderem que realmente dá para fazer cálculos agora com pares ordenados e não mais com valor numérico, né? Que a gente viu basicamente só uma introdução de vetores. É aqui que começa o negócio, aqui que começa a gente a tratar, né, dos vetores no plano e no espaço, realmente, tá? Então essa é a forma analítica de tratar o vetor no R2. É um par ordenado, beleza? Então vamos lá. Então a primeira componente x, né, é chamada de abscissa, né, a gente já sabe, né? E a segunda é a ordenada, ou seja, x é a abscissa, certo? E y a ordenada, certo? No plano cartesiano. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor v dado pela combinação linear aqui de 3i menos 5j, então a gente pode escrever, já que essa base é canônica, a gente pode escrever esse vetor como sendo o par ordenado 3 menos 5. Lembra lá? O J não está na ordenada e o I não está na abscissa. Então, a gente tem abscissa 3 e ordenada menos 5. Esse menos vem junto, tá? Esse menos vem junto com 5. Ele não é separado do 5, tá? Esse menos é o Y. O nosso Y aqui é o valor da ordenada. Beleza? Dúvida aqui? Tranquilo, né? É bem simples. Então, se eu colocar aqui, deixa eu apagar esses vetores aqui. Se eu colocar um vetor aqui, olha como é que está lá, né? O vetor está 3 e menos 5. Então, é 3, medida 3 e menos 5. Então, é o ponto 3 e menos 5. Onde é que está 3 e menos 5? Está aqui, bem aqui, certo? Esse daqui é o ponto 3 e menos 5. Será que o vetor vai ser assim, professor? Não, né? Dá para ver aqui, ó, pela matriz, que não vai ser assim, né? Daqui para cá. E sim da origem, tá? Então, sempre a gente vai pegar a origem como centro, já que a gente tem a soma, né? Aqui a gente tem a soma, certo? Apesar que tem a diferença aqui, na verdade, né? Que a gente tem a soma, só que aqui é o oposto do vetor 5, ou o oposto do vetor da base canônica na ordenada J, né, no caso, denotado por J. Então,
Lembra lá, a diagonal a gente sempre parte da origem, tá? Então, partindo da origem aqui, utilizando a base canônica, a gente tem que vir até o ponto 3 e menos 5, que é esse bem daqui. Então, olha lá ó, como aparece. O vetor U é menos 5, 3, né? Apareceu 3, 5 menos 3. Calma aí. Tá certo? É pra alguma coisa errada aqui, né? Calma aí. Não, tá certo. Então, esse daqui é o nosso vetor. Deixa eu voltar aqui. Então, se vocês forem testando, né? Ah, professor, eu acho que é esse vetor aqui, né? Eu acho que não é esse daí que o senhor falou, não. Eu acho que é menos 5 e menos 3 aqui. Olha lá como aparece. Aparece diferente, né? Então, conforme você vai mudando aqui, você também vai encontrar vetores diferentes, tá? Dependendo da direção, né? O sentido. Opa, deixa eu diminuir aqui um pouco. Diminuir demais. Deixa eu trazer para cá. Não ficar tão pequeno, né? Olha só. Aqui eu tenho 4 vetores, né? Aí a gente vai observando. Esse vetor, o primeiro aqui, né? Ou deixa eu tirar a seleção, né? Esse vetor U primeiro aqui, deixa eu até trocar a cor dele. Esse vetor U, ele é dado pelo par ordenado, né? Menos 5 e 3 aqui. E aqui eu tenho menos 5 e 3 na matriz. O vetor V aqui, deixa eu colocar de outra cor, vermelho. Esse vetor aqui, né, como ele tem aqui a extremidade é o ponto C, menos 5 e 3, eu tenho aqui o vetor, né, denotado pela matriz menos 5 e menos 3. Tá? Então, é sempre nessa ordem. Tá? Sempre assim. Tá? Sempre nessa ordemzinha. Então, aqui, ó, o x é menos 5, né? O y é menos 3. Aqui, o x é menos 5, o y 3. E sempre nessa ordem. Aí aquele vetor lá, na verdade, né? Se a gente for observar direitinho, eu acabei colocando errado, né? Porque o x é 3, né? A base canônica está aqui, certo? Aqui e aqui, certo? Aqui e aqui, a base canônica da ordenada x. Vou até colocar aqui, tá? Que eu não costumo colocar, ele não vem automaticamente com as ordenadas aqui, tá? Os eixos ordenados com as letrinhas aqui do lado. Tá? Então, a gente viu lá que a gente tem, deixa eu colocar aqui os vetores corretos, né? A gente tem o vetor em x, né, na base canônica x, é 3i, então 3i está aqui. E a gente tem na base canônica j, né, o menos 5, então o menos 5 está para cá, certo? Acabei equivocando aí. Mas deixa eu só aproximar aqui, deixa eu colocar mais para cima. E aqui, ó, menos 5, beleza? Então, nossa soma, nosso vetor soma, né? Nosso vetor que a gente quer é justamente esse daqui, ó. O 3 e menos 5, certo? Então, tá aqui, ó. Ele está denotado por B. Vetor B é a nossa soma. Tá? Então, esse vetor B, denotado aqui por 3, a matriz 3 menos 5, tá? Então, esse vetor aqui que é o que a gente procura, tá? Alguém queria perguntar alguma coisa que eu acabei explicando até algo que eu não era para explicar, né? Mas era isso bem daí, tá? Que a gente tem que encontrar. Então, aqui a base canônica, né? É o IV, dado por IV aqui, mas a gente pode mudar esses nomes, tá?
Aqui eu posso colocar renomear. Eu posso colocar como J, certo? Aqui como I, né? Só selecionar o botão direito do mouse e ir substituindo, né? Só que isso aqui dá trabalho, né? Então, aqui vai ser o nosso vetor W. Esse vetor W, na verdade, é o nosso 3i, né? 3i. Só que eu acho... Bora ver se aparece. Não aparece, porque ele traz aqui uma... Mas vamos colocar I', né? I'. E aqui o vetor AR é o nosso vetor J'. Vou colocar J' porque não dá para colocar como um número na frente, tá? Eu vou colocar J'. Mas dá para colocar um texto, tá? Claro, isso aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Mas tem como trabalhar isso aqui bacana numa aula, né? Ou numa apresentação. Ah, professor, eu quero apresentar um seminário na semana do curso, eu quero falar sobre isso aqui. Achei interessante. Aí vem, né, e procura saber um pouquinho mais. Mas dá para colocar um texto aqui também, né? Aqui é o nosso -5J, certo? Aqui eu vou colocar como vetor, né? Aqui tem a vetor. Opa, é esse aqui não, é esse. Deixa eu só apagar aqui. Esse daqui. Aí aqui dentro a gente coloca o J. Pronto, ok. Então aqui, ó, tá aqui nosso vetor. A gente pode mudar a cor dele, pode colocar em negrito, certo? Pode fazer algumas coisas com ele aqui também, com o texto, né? Negrito, mudar a cor, tá? Aumentar o tamanho, tá? Médio. Então esse daqui é o nosso vetor -5 e esse outro aqui, né? É o nosso vetor 3 -5J e esse outro é o vetor 3 I, tá? Aqui, ó, nosso vetor 3i. Beleza? Não é tão difícil, né? Porém, tem que mexer muito no GeoGebra para chegar a construir essas coisas aqui, né? Bem rápido assim. Mas não é difícil, né? Nada é difícil. Basta ter interesse e conseguir fazer essas coisas aqui rapidamente. Leva um tempinho, né? Então, não é tão simples. Então, olha aí, ó. Posso sumir com o plano cartesiano e a malha, né? Deixar só os vetores aqui à vista, beleza? Também dá para fazer isso. Então, vamos lá. Então, deu para entender aqui, pessoal, que seria o vetor V? O vetor V está aqui, né? Em azul. Então, é a soma do 3i menos 5j, que é esse vetor aqui, certo? Já que é menos, ele está 5 unidades maior do que a base canônica no sentido oposto, né? A base canônica aqui de J, certo? Tranquilo? Bem simples, né? Não tem muita coisa aqui desenhando, né? Que não dê para entender, né, desenhando. Mas o negócio é os cálculos, né? Vamos lá para nossa... Deixa eu diminuir isso aqui, que eu acabei abrindo, colocando tela inteira. Então, olha só. Então, esse vetor aqui é dado daquela forma. Outros, dá para calcular sem aparecer números, né? Ah, não apareceu número aqui na frente, professor, não apareceu um escalar. Mas esses escalares, como eu falei para vocês, é sempre 1. Se não aparecer nada, é 1. Então, esse vetor aqui, essa soma aqui, na verdade, é o par ordenado menos 1 e 1. Tá? Não apareceu o x, professor. Se não apareceu o x, é porque tem um 0 vezes o vetor da base canônica i, mais 3j. Né?
Só que esse 0 aqui faz parte do ponto, né, do par ordenado. Então, a gente tem aqui par ordenado 0 e 3. Se não aparecer em um dos dois, né, desculpa, se aparecer só um dos dois, né, I e J da base canônica, eu presumo que o outro seja 0, sempre, tá? Então, nesse caso aqui, ó, menos 10i, né? Qual é o par ordenado que representa esse vetor? É o menos 10 e 0, beleza? Já que o J não aparece, então só pode ser 0, tá? Aí a gente tem aqui a representação dos vetores, né, da base canônica, por par ordenado. O I, como a gente já viu lá, é 1, 0. O J é 0, 1. O Y, né, tem entrada 1. E o X aqui tem entrada 1. Certo? Por isso que a gente fala que aqui é a base canônica, né, mesmo sentido de direção de X, e aqui de Y, da ordenada. Beleza? E aqui o vetor nulo, olha lá, lembra lá que eu falei do vetor nulo? É a origem, é o ponto 0, 0, tá? O vetor nulo. Ele é representado por esse par ordenado aí, tá? Dúvida até aqui? Perguntas? Então a gente continua, porque é muita coisa mesmo. Por isso que eu estou até andando um pouquinho mais rápido, tá? Porque são só notações e definições e algumas definições, né, que não precisa a gente calcular sobre elas, e sim a gente utilizar elas para realizar os cálculos, tá? Então vamos lá. Uma observação que deve ser feita é o seguinte, né? Sempre que a gente escolhe a base canônica, que é a mais simples, né? Escolhi a base canônica, simplifica minhas contas, né? Mas nem sempre vai dar certo. Mas na maioria das vezes eu vou utilizar aqui alguns exercícios que só utiliza a base canônica, né? Assim, a gente pode exemplificar, né? Por exemplo, um ponto P qualquer. E a partir desse ponto P, né, extrair um ponto, digamos assim, extrair um ponto, né, onde a gente encontra esse vetor, um vetor qualquer, né, um vetor arbitrário, como a gente costuma ver nos livros. Então, esse vetor, a partir desse ponto P, ele pode ser identificado como esse vetor que a gente viu lá atrás, né? É a soma do xi mais yi. Então, esse vetor OP, certo? Ele parte da origem do sistema, do plano cartesiano. Então, a origem aqui, certo? A gente já sabe que o vetor sempre vai partir da origem aqui no plano cartesiano, né? No plano XOY, tá? Então, XOY, sempre que vocês virem essa notação, XOY significa o plano cartesiano, tá? Esse plano cartesiano. Beleza. Então, esse vetor, a gente já viu que tem extremidade O e P, né, do segmento aqui, ele é igual a um vetor, né? E esse vetor também pode ser representado por esse segmento, né? A gente já viu isso lá nas aulas iniciais. Então, OP, né, é um vetor. Então, se a gente não sabe quem é esse vetor, dá para tirar pelo ponto P. Então, esse ponto P aqui vai ser o ponto de abscissa x e ordenada y, xy, par ordenado xy. Então, esse vetor aqui ele pode ser dado por esse segmento OP, justamente o que a gente viu aqui, né? Então, aqui, a gente viu que esse vetor V, ele vem da origem aqui é
dado como ponto A, mas eu posso trocar também, né? Renomear aqui, colocar O, tá? Vai ficar mais fácil. Então, ele sai da origem, vai até o ponto F aqui, que eu também posso modificar, né? Para deixar mais semelhante ao que a gente viu. E aqui eu tenho um ponto P. Então, esse ponto P aqui, né, eu posso colocar o nome dele. O nome, o valor, é 3 e menos 5. Justamente quem? O ponto que representa quem? O nosso vetor, né? Olha aqui, ó. Ponto que representa o nosso vetor, tá? Então, esse ponto aqui, né, na verdade, é a representação desse vetor V aqui, beleza? Em par ordenado, como um par ordenado. Sempre desse formato, tá? Sempre. X, Y. Então, par ordenado X, Y, esse vetor ele é dado a partir desse ponto aqui da extremidade do vetor, beleza? Dúvida aqui, perguntas? Bem simples, né? Não tem muito segredo aqui não, né? Só estou basicamente repetindo o que eu já falei algumas vezes. Vamos lá. Igualdade e operações. Vamos lá. Deixa eu ver o tempo aqui. Acho que dá tempo da gente ver sim. Então, igualdade de vetores e operações com vetores. Vamos lá. Vamos fazer alguns aqui. Utilizando, claro, pares ordenados, né? Então, como é que a gente tem uma igualdade de vetores? Dado um vetor V, né, pelo par ordenado x1, y1, e um vetor, ou vetor U, desculpa, um vetor U, x1, y1, e um vetor V, x2, y2. E esses vetores eles vão ser iguais se somente se, né, o x1 é igual a x2 e o y1 for igual a y2. Então, a gente escreve que esses vetores são iguais, né? V1 U é igual a V. Tá? Ou seja, aqui a gente tem que as suas componentes aqui dos pares das coordenadas, né? Dos pares ordenados, tem que ser iguais. Y tem que ser igual a Y daqui e o X de lá tem que ser igual ao X daqui, para que os vetores sejam iguais, né? Bem simples isso aqui a gente já vê até em matrizes, né? Essas notações aqui. Então, e também em funções, né? Funções são iguais se tivermos imagens, domínio e a imagem é igual, né? Tudo igual. Então, esses vetores aqui, né? Um exemplo aqui, vetor U, que é dado pelo par ordenado 3, 5, e o vetor V também, que é 3, 5, eles são iguais. Não precisa nem fazer cálculo de nada, dá para ver que eles são iguais, os mesmos pares ordenados. Né? X aqui é igual a 3, aqui também. E o Y aqui é igual a 5 e o Y aqui também é igual a 5. Então, não tem nada o que fazer. Por comparação, dá para ver que U é igual a V, né? Ou V é igual a U. Tá? Então, não tem nem o que calcular aqui. Claro que vai ter como calcular algumas coisas, né? Por exemplo, como é que eu mostro esse vetor U, que é dado pelo par ordenado x mais 1 e 4? Eu mostro que ele é igual a esse vetor V, que é dado por 5, 2y menos 6. Então, de acordo com a definição, né, a gente tem que esse x mais 1 tem que ser igual a 5, né? X mais 1 aqui, vou apagar aqui. Esse x mais 1 tem que ser igual a esse 5 aqui, para que sejam iguais. E esse 4 tem que ser igual a 2y menos 6, que é o que está escrito aqui. Então, fazendo esse cálculo de equação do primeiro grau, né, equação simples, né, aqui o x só pode ser 4, né, porque 4 mais 1 é igual a 5. Então, x é igual a 4. E aqui, 2y menos 6. Né, calculando aqui, só pode ser
5, né? Porque 2 vezes 5 é 10, 10 menos 6, 4. Então, y é igual a 5. Aqui, ó. Então, a gente tem, para que esses dois vetores sejam iguais, eu tenho que y é igual a 5 e x é igual a 4 nos pares ordenados, né? Beleza? Então, eu também posso fazer essa operaçãozinha simples aqui, para encontrar os valores de x e y, para que os vetores sejam iguais, né? É no máximo isso que a gente faz, tá? Para demonstrar que os vetores são iguais. Vamos ver algumas operações aqui, né? Como eu faço a soma entre o vetor u, dado pelo coordenado x1, y1, e o vetor 2, dado por x2, y2, sendo também dado um escalar, né? Um número real, tá? Ou seja, pertencente aos reais. Então, a gente tem que a soma, tá? Pela definição aqui das operações, a soma de dois vetores é dado dessa forma. O vetor u mais o vetor v é dado pela soma de x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, tá? Então, a gente pega na ordem, né, dos pares ordenados. Então, x1 mais x2, já que a gente está somando os vetores, então a gente vai somar x1 mais o x2. E, da mesma forma, a gente vai somar o y1 mais o y2, e assim a gente tem o par ordenado da soma desses dois vetores. A mesma coisa acontece quando eu multiplico por um escalar. Se eu multiplicar o vetor u por a, um escalar a, né, um número real, eu vou multiplicar suas componentes por esse vetor, ou por esse valor, né, esse número a, certo? Que é uma constante aí, tá? Então, vamos lá. Então, o que significa isso, né? Somar vetores é somar suas componentes, né, dos pares ordenados. E multiplicar por um escalar é multiplicar cada uma de suas componentes por esse escalar. Beleza? É o que está escrito aqui. Tranquilo? Essas são as operações mais básicas que tem. Vamos ver um exemplo aqui. Dados os vetores u igual a 4, ordenado 4, 1, e v 2 e 6. Se vocês observarem, né, como eu falei para vocês lá no GeoGebra, esse vetor u é dado pela matriz 4, 1. É só eu colocar em forma de linha, né? Quer dizer, em forma de coluna, desculpa, em forma de coluna. Então, esse vetor 4, 1, ou essa matriz 4, 1, é esse vetor u aqui, dado pelo par ordenado 4, 1. Tá? E o vetor v é a matriz 2, 6. Certo? 2, 6. Então, essa matriz aqui é a representação também do vetor v, tá? É outra forma de representar. E se a gente fizer isso aqui, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui, para a gente ter espaço aqui para fazer as coisas. Vou aumentar aqui o zoom. Então, vamos lá. Os vetores aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem alguma pergunta aqui, pessoal? Enquanto não, né? Vem aqui. Vamos lá. Então, aqui, eu tenho 4, 1, 2 e 6. Então, aqui eu vou colocar os vetores. Os vetores aqui são 4, né, e 1. Então, 4 e 1 está aqui, né? 4, 1. Tá? E o vetor v é 2 e 6. Então, 2
O 6 está lá em cima, né? Deixa eu só mover aqui, né? Porque dá para mover. 2 e 6. Certo? Coloquei aqui. 2 e 6. 2. Opa, coloquei errado, né? É aqui na origem. Nunca que eu ia acertar. 2 e 6 aqui, pessoal. 2, abscissa 2. E aqui, ordenada 6. Beleza. Agora eu vou somar aqui. Quanto é U mais V. Eu utilizo lá as igualdades, tá? Quer dizer, o nome dos vetores já dados, né? Se aqui o vetor U é dado por 4, 1, vetor V 2 e 6, então a soma deles vai ser um vetor W que é 6 e 7. Né? Ou seja, como eu falei para vocês, ó, ele soma cada uma das componentes. Né? Aqui é 4 mais 2, 6. E 1 mais 6, 7. Então, o vetor soma aqui vai ser 6, 7. Que é esse vetor aqui, ó, ele foi feito aqui automaticamente para a gente já. Tá? Então, esse vetor aqui é o vetor soma desses dois vetores. Beleza? Então, tá aqui, ó. Vetor soma. Eu vou somar cada uma de suas componentes. E vou ter lá o vetor 6, 7. Tá? 4 mais 2 e 1 mais 6. Tá? E se a gente multiplicar, né, se a gente pegar e multiplicar por 2 o vetor U, vamos lá, multiplicar aqui 2, só coloco 2U. 2U já está de bom tamanho. Olha aqui quanto é 2U. É 8, 2. É esse vetor aqui. Vou até colocar aqui de outra cor. Vou colocar azul. Verde aqui melhor. Então, esse vetor aqui é o vetor 2U. Podem ver que ele parte daqui até aqui, tá? Ele parte da origem, tá? Então, deixa eu até aumentar a espessura dele aqui, para vocês verem que ele parte da origem. Aqui, né, tem a representação do que eu fiz lá no GeoGebra. Né? É só ir testando aí que vocês vão ver. Então, aqui, ó, 2U vai ser 2 vezes o par ordenado. Então, vai ser 2 vezes 4 e 2 vezes 1. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Né? Não é distributiva, tá? E sim a multiplicação de cada uma das suas componentes por 2. Então, vai ser 2 vezes 4, vírgula 2 vezes 1. Certo? É como se fosse, né, uma distributiva, mas não é. Tá? Então, a gente tem aqui o par ordenado 8 e 2. Tá? Justamente aqueles lá que a gente viu agora há pouco no GeoGebra. Bem simples, né, essas operações, não tem segredo. É tudo que vocês já viram, só que agora com pares ordenados. Tá? Tem muito segredo aqui. O chato é fazer isso aqui, né? Mas o GeoGebra ajuda, né? Como eu falei para vocês, podem utilizar, abusar aí do GeoGebra à vontade. Só não faça na prova. Tá? Não traga resultados já que o GeoGebra ele já dá o resultado final, né? Então não tragam igual uma turma fez ano passado. Turma, eu disse, pode usar o GeoGebra. E lá na prova, né, como eu faço discursiva, e vocês têm que mandar o print, né, ou o PDF da sua resolução, eles estavam colocando o GeoGebra, né? Estavam colocando essa tela aqui com as operações aqui e o gráfico aqui, né? Eu digo, não pedi isso. Vocês podem usar, mas não é para colocar o GeoGebra na prova, né, pessoal? Na resolução. Que aí fica fácil. Né? Eu estou mostrando para vocês como fazer para vocês passarem para o papel
e confirmarem os seus resultados, né? E conseguirem entender se realmente é aquele resultado e chegou na solução verdadeira, né? Não é para usar o GeoGebra e colocar lá na prova, não. Isso aí já está atestando aí que você não conseguiu fazer à mão. Então faça à mão, né? Pode utilizar o GeoGebra? Não pode utilizar o GeoGebra. Não, eu não estou dizendo que você não pode. Na hora da prova, tal, nos trabalhos, pode. Só não traga a resolução só tirando o print aqui da tela do GeoGebra e colocando lá, porque aí eu não pedi isso, né? Aí fica fácil. E você também não vai fixar as definições, né? Não vai fixar nada, porque você só está printando aqui o que você fez no GeoGebra, tá? Alguém quis falar alguma coisa aí que acabou abrindo o áudio? Não? Então vamos continuar aqui só para a gente finalizar, ver essas operações aqui, essas propriedades. Aí na próxima aula a gente já vê vetor definido por 2 pontos, tá? A partir desse 2.4 aqui. Até que a gente viu bastante coisa hoje. Porém, eu queria ver mais, mas não dá tempo. Vai ficar muito cansativo, tá? Então, aqui é a ilustração, né, do 2u, né? Do vetor 2u. E se vocês observarem, né, esse vetor aqui é o vetor 2u. É o dobro do vetor u. E ele está justamente aqui no ponto 8, abscissa 8, e ordenada 2. Aqui, ó. Tá? Então, quem vai ser esse ponto aqui? Esse ponto aqui vai ser o ponto 8, 2, certo? Que é justamente o vetor V. Ou 2V não, desculpa. 2U, né? 2U. Então, o 2U é esse vetor aqui, partindo da origem. Tá? Então, no caso aqui, a gente também tem que o vetor OP, né, é dado também dessa forma. A gente trouxer aqui como esse ponto, né, como o ponto P, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui umas operações algébricas bem simples de fazer, né? Com números reais aí, tá? Então, não tem muito segredo, né? Então, vamos ver algumas propriedades aqui que dá para fazer com soma de vetores, né? Se a gente pode somar, então tem propriedades, né? A serem respeitadas, tá? Então, dados os vetores U, V e W, tá? Então, a gente pode ter a associatividade, né? A U mais V é igual a V mais U. Então, a associatividade aqui vale... desculpa. Associatividade não, comutatividade, tá? É comutativo, né? U mais V é igual a V mais U. Então, aqui é comutativo. Comutativa, tá? Aqui a gente tem a soma de U mais V mais W. Ah, professor, a gente pode somar mais vetores? Pode, a quantidade que tiver, tá? Então, aqui no caso, são dados 3 vetores. Então, a gente pode somar 2 vetores, depois mais um, ou esse vetor U mais a soma do vetor V, aqui faltou a setinha, né? O vetor V com o vetor W. Então, essa daqui que é a associativa, tá? Associativa. Então, vale também a propriedade associativa para a soma de vetores. Aqui é a soma do vetor nulo, né? A gente já viu logo lá no início, né? Então, isso aqui é o elemento neutro, né? O vetor, a soma do vetor nulo. Então, vale também. E vale a soma com o seu oposto, né? Se a gente tem um vetor U e soma com o oposto dele, a gente vai obter como resultado o vetor nulo. E é fácil de ver isso aqui, né? Porque se a gente tiver o vetor 2, 1, quem é
o oposto desse aqui? Vai ser mais. O oposto desse aqui é menos 2 menos 1. Tá? Esse é o oposto. Quando a gente somar aqui, ó, 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, esse ponto aqui vai ser par ordenado, né? 0, 0. E quem é esse par ordenado 0, 0? É justamente o vetor nulo. Tá? Bem simples de ver isso aqui, né? Vamos lá. Dados dois vetores quaisquer também, né? U e V, e os números reais escalares, né? A e B, a gente também pode ter as propriedades com relação ao produto por um escalar, né? Nesse caso aqui, a gente pode ter a comutatividade aqui também. A vezes B vezes o vetor V é igual a vezes B vezes o vetor V, certo? Então, comutatividade aqui também vale. Aqui a distributiva com relação à soma de dois escalares, né, de dois valores, A mais B vezes U, eu posso aplicar aqui a distributiva, né? Posso multiplicar esse vetor V com B, mais o vetor V, o vetor U, desculpa, o vetor U com B, o vetor U com A, né? E a gente obtém aqui a soma de A, U, mais B, U, certo? E também vale também a distributiva com relação aos vetores, né? Da soma dos vetores. Então, aqui eu tenho um escalar, aplico também a distributiva. Então, A vezes U, AU. E A vezes V, AV. Certo? Respeitando ali o sinal, no caso, soma, né? Se vale para soma, também vale para subtração. Aí a gente vai ter que ver. Mas creio que a maioria vai valer para subtração também. É só pegar o oposto, né? Não precisa nem ver subtração. Porque lembra lá que eu fiz aqui, ó? Então, se eu tenho aqui que o vetor U é igual a 2, 1, tá? Vetor U aqui. Qual vai ser o oposto do vetor U? Vai ser a multiplicação de um escalar menos 1 pelo par ordenado 2, 1. Certo? Que vai ser menos 2, menos 1. Então, quando a gente faz a soma desses dois vetores aqui, né? U mais, abro parênteses, menos U, é a mesma coisa da gente estar fazendo U menos U. Tá? Só que aqui, né, para dificultar a vida de vocês, é melhor fazer assim com pares ordenados. Né? Então, ao invés da gente pegar essa soma aqui, né, e fazer aqui, digamos, a multiplicação dos sinais, né, mais vezes menos, a gente conserva o sinal de mais, tá? E deixa e apenas aplica o oposto aqui dentro do par ordenado, que fica mais fácil, né? Creio eu, né? Então, 2 mais 2, 1, mais menos 2, menos 1. Certo? E que resulta lá no vetor nulo que a gente viu, né? Então, esse daqui é um exemplo dessa propriedadezinha aqui, certo? Também é válida quando a gente obtém... Rapidinho, pessoal. Quando a gente obtém... Deixa eu só fechar aqui a janela, que
começou a chover aqui em casa. Quando a gente obtém aqui pares, por pares ordenados, né? Também vale essa propriedade, né? Que a gente viu lá atrás, né? E aqui também, produto do elemento neutro, né? A gente tem uma constante, desculpa, um número real 1, né? Então, vai se multiplicar qualquer par ordenado por 1, vai ser ele mesmo, né? Apenas no caso em que a gente multiplica por menos 1. Aí a gente já tem o oposto do vetor, né? A gente não vai ter o mesmo vetor. Nesse caso aqui, a gente vai ter o mesmo porque o 1 é elemento neutro na multiplicação, certo? Aí a gente chega aqui em alguns problemas resolvidos. Eu acho que eu vou pular aqui. Deixa eu ver. Não, dá para a gente ver alguns aqui. Vamos ver rapidamente aqui alguns exercícios. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído aqui em cima. Ainda vou comprar uma mesa digitalizadora. Prometi que eu ia comprar esse mês, mas infelizmente as contas não deixaram. Mas vamos lá. Se a universidade fosse boazinha, né, e desse uma para cada professor, ia ser um dinheirinho bom aí para gastar. Vamos lá. Determinar W, né, o vetor W, através dessa igualdade aqui. Tá? A gente tem 3W mais 2U igual a meio de V mais W. Tá? Sendo que o vetor U e o vetor V foram dados. Né? Então, o vetor U é 3 menos 1 e o vetor V menos 2 e 4. Tá? Então, basta eu substituir aqui? Sim, basta eu substituir ali dentro dessa expressãozinha aqui, dessa igualdade. Tá? Então, substituindo aqui dentro, né? Ou fazendo até mesmo essa... simplificando a expressão, né? A gente pode fazer isso. Né? Eu posso pegar essa expressão aqui e simplificar ela. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui eu posso multiplicar tudo por 2. Né? Multiplicar aqui por 2, por 2. Aqui multiplicar por 2. E aqui multiplicar por 2. Por quê? Por que multiplicar todas as componentes por 2? Porque eu quero eliminar esse 2 aqui, ó. Esse 2 da fração. Fica mais fácil para mim. Então, 2 dividido para 2 é 1. E 1 vezes V, pela propriedade, a gente sabe que é V. Né? Então, a gente vai ter como resultado isso aqui, né? 3 vezes 2, 6W. 2 vezes 2, 4U. Aqui, 1 vezes V é V. E 2 vezes W, 2W. Está aqui, ó. Então, basta multiplicar por 2 tudo, né? Para eliminar ali a fração, né? Porque é chato trabalhar com fração, né? Creio que vocês concordam, né? Chato. Então, bora trabalhar só com números inteiros. Aí aqui a gente só faz aqueles procedimentos que a gente faz em equação, né? Põe a variável, né? Ou no caso aqui a vetor que a gente quer para o primeiro membro e os outros para o segundo membro, né? O restante. Faz as operações que dá para fazer, né? E a gente chega a essa expressãozinha aqui. Então, na verdade, o vetor W a ser calculado, ele é dado por 1/4 do vetor V menos o vetor U. Só que isso aqui escrito como um par ordenado, né? A gente viu lá em cima quem é o vetor V. É menos 2 e 4. E o vetor U, 3 e menos 1. Então, o vetor W vai ser 1/4 vezes... Deixa eu melhorar isso aqui. 1/4 vezes o vetor V, né? Que é esse daqui, ó. Menos 2 e 4. Menos 2
E4 menos... Aqui, ó, eu posso tratar esse menos como sendo mais e pegar o oposto desse vetor. Aqui não é 3 e menos 1. Eu posso pegar menos 3 mais 1. Então, é o oposto daquele vetor. Então, vai ser menos 3 mais 1. Ah, professor, precisa colocar esse mais? Não. Ah, professor, preciso fazer isso? Também não, tá? Se quiser trazer daquele jeito lá, pode trazer e aqui com sinal de menos, não tem problema, tá? Não tem problema. Traz aqui como sendo 3 e aqui menos 1, tá? Eu coloquei porque você pode também fazer aquele procedimento, né? Pegar logo o oposto e substituir, tá? Mas não é obrigatório, né? Nada na matemática é obrigatório, a não ser as definições, né? Definições é obrigatório você utilizar, né? Porque você vai fazer um cálculo no achismo. Não, você tem que estar embasado em alguma coisa. Então, os teoremas e as definições, né, as propriedades estão aí para isso, né? Que é para você se embasar em algo, para você afirmar que aquele cálculo está certo, certo? Então, olha só. Então, 1/4 de menos 2. Simplifica, né? Vai ser... Aqui eu vou fazer passo a passo, tá? Então, vai ficar 1/4 vezes menos 2. Então, vai ser menos 2 quartos, certo? Vírgula. E aqui 4 vezes 1/4 vai ser 4 sobre 4. Beleza? Um número inteiro vezes uma fração, a gente multiplica só pelo denominador. É 4 vezes 1 sobre 4, tá? Só para relembrar aí, caso alguém tenha esquecido. E aqui menos 3. E aqui menos 1. E a gente não fez nada, né? Só que esse par ordenado ali a gente pode simplificar, né? Menos 2 sobre 4 vai ficar menos 1 sobre 2. E 4 dividido para 4 é 1. Certo? E aqui menos 3 menos 1. Beleza, e agora, professor? Agora vai ficar o seguinte, ó. Eu vou fazer essa operação aqui, menos 1 meio menos 3, né? Então, menos 1 meio menos 3. Né? Eu coloco um 2 aqui embaixo, coloco um 2 aqui em cima. E multiplico com 3. Por que isso, professor? Porque para eu fazer essa operação, eu tenho que ter denominadores iguais. Então, eu tenho que ter um 2 aqui embaixo. Então, se eu divido por 2, eu multiplico aqui em cima por 2. O que é isso, professor? É o MMC que a gente aprende lá no ensino fundamental. Só que aqui é ensino superior, então vocês podem fazer isso. Isso aqui não é bizu não, tá? Isso aqui é matemática mesmo, não é bizu não. Isso aqui você pode fazer. Você está multiplicando por 1. Quanto é 3 vezes 1? Não é 3? Então eu posso multiplicar eu posso modificar esse 1. Posso modificar ele sendo 2 sobre 2. Então 3 vezes 2 é 6 sobre 2. Só que 6 dividido para 2 não é 3, então volta para lá novamente, né? Então é só para facilitar as nossas vidas, né? Então vai ficar menos 6, menos 1, menos 6, né? Que é 6. Vai ficar menos 7. Então, menos 7 meio. Certo? Então, aqui... Deixa eu passar mais para cá. Então, aqui a gente vai ter o x vai ser menos 7 meios. E o y? O y aqui é 1 menos 1. Só que menos vezes menos vai ser mais. 1 mais 1, 2. Beleza? Então, aqui eu tenho que
eu tenho que verificar esse sinal aqui, tá? Não posso fazer de qualquer jeito. Beleza? Então tá aqui, ó. O restante da resolução tá tudo aqui. E a gente confirma aqui que realmente a solução é menos 2 sétimos, ou menos 7 meios e 2, tá? Aqui tem outras operações, né, com escalares, mas eu creio que por hoje dá para a gente parar por aqui. Aí vocês só consultem aqui, né, as soluções, né, para ver como, se realmente aquelas propriedades podem ser usadas e utilizadas aqui, né, para resolver esses exercícios, tá? E na próxima aula a gente vê isso aqui. Beleza? A partir daqui do 2.4 a gente inicia a nossa aula. A gente ainda está no R2, tá? A gente ainda está tratando do R2. Aí depois a gente vai para o espaço, que é o R3. Aí, como eu falei para você, a gente já aumenta mais uma componente, né? Que é o V3. A gente tem 3 vetores. E aqui a base canônica é dada dessa forma. A gente vai ver na próxima aula, beleza? Aqui a base canônica. I, J e K, beleza? K na direção e sentido de Z, certo? Tranquilo? E a gente, por enquanto, creio que tá fácil, né? Por enquanto tá fácil. Mas é treinar, pessoal. Vamos fazer exercício, porque senão não consegue fazer nada, tá? Não consegue fazer nada mesmo. A gente já praticamente terminou aqui a parte do R2. Aí a gente vai ver o R3 na próxima aula, tá? Eu procurei ser o mais lento possível, para vocês pegarem esses conceitos, né? Porque tem muita gente que eu não porque não sei por quê, mas para alguns é mais fácil, né? Para outros é mais difícil. Tem esses conceitos simples aqui, tem gente que não consegue pegar de primeira, tá? Mas tem outros que já conseguem, né? Então, assim, não é porque eu sou professor que é fácil, mas eu considero fácil essa noçãozinha aqui inicial, né? A gente vai ver que vai ficar mais difícil quando a gente tratar de equação da reta, do plano e cônicas e quádricas. Aí pega um pouquinho mais, né? Mas, de qualquer forma, a gente tá numa velocidade boa, tá? Mas se acontecer algum imprevisto, eu vou ter que gravar alguma aula aí para compensar, beleza? Dúvidas aqui, perguntas? Se não tiver, a gente finaliza por aqui. Acho que não, professor. Deu para pegar tudo de boa. Deu? Tranquilo, né? De boa. Então, Então, a gente se vê aí na quinta-feira, né? A gente iniciar dar continuidade a essa parte do R2 e R3, tá? No caso, a gente vai ver o R3, né? Porque o R2 já foi. Tranquilo? Tchau, tchau, então. Até a próxima. Valeu, professor. Valeu. Falou, professor. Até a próxima. Opa. Até, professor. Falou. Ok, professor.